Oi, oi, gente. Mais uma tentativa. A gente tá com problema técnico aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre poluição sonora com a Ludmilla, que é especialista no tema. E, bom, vai ser muito legal. Tô ansiosa por esse bate-papo. Vou deixar a Ludmilla entrar aqui para eu convidar ela para participar da live. E, bom, poluição sonora, eu vivo aqui na pele um pouquinho, o problema da poluição sonora. Eu moro ao lado do Eixão, então vivo aqui na pele. Ai, foi! Agora, Oi, agora deu. tudo bom, Ludmilla? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E agora o pessoal que tava querendo participar aqui, gente, agora deu certo, estou com a Ludmilla. E vamos falar hoje sobre poluição sonora, um problema que afeta todos. E a gente não imagina, né, Ludmilla, o tanto que realmente eu falei que eu moro aqui ao lado do Eixão, moro na 105 e meu prédio fica virado pro Eixão. Então, praticamente todo dia, quando dá 5 horas da manhã, minha filha acorda por causa do fluxo dos ônibus, que ainda não tá com barreira acústica. Mas antes de tudo, Ludmilla, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para quem não te conhece, falasse da associação que vocês fundaram, justamente falando sobre acústica, né? E até entender quando que veio essa necessidade de falar, não, a gente precisa realmente uma representação nessa área. Então, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Então, eu sou arquiteta urbanista, né? Sou professora do CEUB, com matérias relacionadas a projeto, urbanismo e conforto ambiental, né? E dentre esses confortos inclui o conforto acústico, né? E desde 2016 a gente criou, na verdade, a Regional Centro-Oeste da Sobrac, que é a Sociedade Brasileira de Acústica. Ela já existe há alguns anos, né? A Sobrac, mas não existia ainda a Regional Centro-Oeste. E junto a outros profissionais que atuam na área de acústica, né? Profissionais técnicos que trabalham nessa área e que vínhamos, né, recebendo muitas demandas relacionadas à discussão sobre especialmente, né, sobre a revisão na lei de controle da poluição sonora, é uma grande polêmica já há alguns anos aqui no DF, né? Então, a partir dessa demanda, a gente começou a se reunir, discutir, se organizar, e aí decidimos, né, criar, então, essa regional centro-oeste da Sobrac, né? Uma A gente tem. porque eu falei errado, não é uma associação, uma sociedade brasileira, né? É outro. É uma associação, mas né, chamada de Sociedade Brasileira de Acústica, né? Ah, A gente tem uma outra instituição, que é a Proacústica, né? Também voltada à questão relacionada à pesquisa e atuação em acústica, né? Vamos dizer, de organizar as pessoas que atuam em acústica, mas a gente fala assim que a Sobrac é um braço mais acadêmico, né? Então, essa questão da pesquisa, ela está bem presente, né? Tanto que a maioria de nós somos professores e, em sua totalidade, pesquisadores da área de acústica, né? legal. E, essa, assim, eu conhecia pouco sobre essa questão da acústica, até vinha a norma de desempenho, né? Quando veio a norma de desempenho, eu acho que ela ficou mais conhecida aí, né? E aí né, Sim. eu morei em um prédio, até não no Distrito Federal, mas em Lusiânia, e ele não tinha todas aquelas soluções acústicas. Aí eu fui entendendo um pouco mais na prática essa necessidade, né?
Sim. A norma de desempenho, ela mudou muito, né? Assim, a gente fala assim que dentre os confortos ambientais, o acústico foi o que teve o maior avanço, né? Em relação à norma de desempenho, assim, os requisitos e tudo. Então, a gente vê uma diferença significativa nas obras que foram feitas antes e depois, né, da norma estar vigente, né? Ela foi recentemente revisada, está sempre em processo de melhorias, né? Mas com certeza já fez muita diferença na vida, né, no sossego de muita gente nas suas casas, Então, né? como pesquisadores, estão sempre em busca de melhoria contínua, com certeza, né? Nessa... Com certeza, sempre estudando, né? Exato. E Ludmila, é verdade que a poluição sonora já ultrapassou a poluição da atmosfera, que a poluição sonora hoje em dia é alguma coisa até preocupante? Preocupante ela já é há algum tempo, né? Assim, eu até dei uma olhada aí nos últimos relatórios da ONU, né? E a gente, assim, pelo que eu vi, realmente continua sendo a segunda maior poluição, né? Mas já esteve atrás da poluição da água, por exemplo, e agora já está à frente da poluição da água, né? Está atrás só da poluição do ar. Uhum. E que acaba sendo, na verdade, um fruto do outro, né? Porque boa parte da poluição vem dos veículos que poluem o ar e o som, né? E o ambiente sonoro. Então, a gente realmente tem um impacto muito grande, né? Da poluição sonora. A gente tem dados bem alarmantes, assim, né? Os últimos estudos que têm sido feitos pela OMS, né? Eles apontam estudos relacionados a quantos anos a menos de vida as pessoas têm tido em decorrência de alguns fenômenos de poluição, dentre eles a poluição sonora, né? A gente não tem tantos dados do Brasil, mas a gente tem dados, os dados da OMS, os relatórios da OMS são feitos no mundo inteiro, né? Então a gente tem dados, pesquisas que são feitas no Brasil, na América do Sul, né? Mas no mundo inteiro relacionando esse impacto que tem não só na saúde, mas na vida, né? Ou seja, na longevidade das pessoas em relação a essa exposição à poluição sonora, né? Uhum. E quais são hoje? Então, então a poluição do ar tá aqui no topo, poluição sonora e poluição da água, seria isso? Hoje, assim, Isso, sendo que a sonora está acima, hoje já está acima da água, da poluição da água. Uhum. E quais são os tipos de poluição sonora que a gente às vezes não observa? Teve uma vez que eu estava numa consulta com a minha psicóloga, ela mora em Sobradinho. Então ela mora num condomínio um pouquinho mais distante. E aí eu lembro que ela chegou e me falou assim: Helena, pelo amor de Deus, fecha a janela. Eu não tô conseguindo te ouvir, porque eu tô ouvindo o trânsito muito forte. Você já deve ter se acostumado com barulho, por isso você não tá observando. Aí eu falei, gente, pior que deve ser verdade. Então. Sim. Tem isso mesmo. Inclusive, assim, uma questão que é sempre importante a gente diferenciar é o que é o conforto ou desconforto acústico e o que é a poluição sonora, né? Porque quando a gente fala de conforto, a gente está falando de ser agradável e incômodo, né? E que às vezes o som não é nem muito alto. Mas se, por exemplo, ele atrapalha a sua comunicação, ele já é prejudicial de alguma forma, ele te incomoda, né? Ele pode, mesmo não sendo muito alto, afetar a sua saúde física e psicológica, por conta do estresse causado pela sua tentativa de se comunicar, né? O esforço que você está fazendo ali para desempenhar a sua atividade, seja de comunicação, seja de alguma atividade que demande concentração, né? Então, isso gera um estresse. Sem falar na questão do sono, né? Então tem um impacto direto no sono, na falta desse sono, né? Na qualidade do sono e automaticamente, já que no sono é quando a gente renova as nossas células, se elas não se renovam, a gente fica mais doente, né? E em última instância
aí, quando o nível está muito elevado, a gente tem realmente um impacto na audição, né? Então, assim, a gente fala que são os efeitos auditivos e não auditivos do ruído, né? Quando esse efeito gera um impacto na saúde física e psicológica, a gente chama de poluição. Quando é algo que incomoda, mas não tem um tempo de duração, então, para você ter uma ideia, né, os estudos são feitos para exposição por pelo menos um ano, né, de duração ali na exposição àquele ruído. E a questão do tempo, né, então, se um ruído é baixo, mas ele fica muito tempo, você fica muito tempo exposto a ele, o ruído da nossa casa, dos eletrodomésticos e tudo, né? Eles danificam não só nosso estresse, né? Gera estresse, mas danificam a nossa audição, né? É um nível baixo. Um nível alto, em poucos minutos, pode até gerar perda auditiva, né? Então, é importante fazer essa diferenciação. O que incomoda, né, que eu não gosto, um som que eu não gosto, mas não afeta a minha saúde, é desconforto, né? Não necessariamente a poluição sonora. A poluição sonora, ela tem formas objetivas da gente medir, né? Porque tem gente que fala assim, é muito difícil avaliar a poluição sonora porque é subjetiva. Não, a poluição sonora mesmo, ela tem parâmetros, né? Inclusive, a gente tem uma legislação nacional que estabelece que devem ser seguidos os níveis da ABNT, né? A gente tem uma norma que diz quais são os níveis recomendados para cidades, por exemplo, né? E aí, esses níveis, se forem ultrapassados, eles afetam a saúde das pessoas. Por isso, né, eles são considerados uma contravenção, né, ambiental, inclusive, né? Então, a gente está falando de um impacto muito mais forte, vamos dizer assim, né? Não só uma questão de gosto. Só que a gente tem realmente diferentes tipos de poluição dependendo da fonte sonora, né? A gente vai ter sons que incomodam mais a maioria das pessoas, né? Então, eu fiz até na minha pesquisa de doutorado um questionário, né? Com mais de 900 pessoas aí de Brasília, né? Relacionadas ao plano piloto, o que incomoda mais? Uma das perguntas era essa. E campeão de audiência, né, são os sons mecânicos, né? Em geral, os sons mecânicos incomodam mais do que os sons humanos. E os sons humanos incomodam mais do que os sons naturais, né? De animais, da natureza, etc. Mas, independente de ser uma fonte mecânica, humana ou natural, a gente fala de dois grandes tipos do que a gente fala que é o ruído comunitário ou ambiental, né? Que é do ambiente, da cidade e tudo mais. A gente fala de ruído de transportes, né? Aí a gente tem o ruído do tráfego, de veículos, o ruído aéreo, né? O ruído ferroviário ou metroviário, então dos transportes em si, né? E a gente tem os ruídos que são, vamos dizer, de vizinhança, né? O que são os ruídos de vizinhança? São os ruídos de lazer, recreacionais e tal, que são para além de pequenos núcleos e às vezes ganham grandes distâncias, né? Então, quando a gente pega um show, por exemplo, ele pode atingir uma cidade inteira, né? E a gente tem os sons que a gente fala que são residenciais ou domésticos, né? Então, o cachorro latindo no quintal, né? Um liquidificador funcionando, enfim. Então, são esses ruídos que a gente fala que são ruídos de vizinhança, né? Que tem a ver com a vivência humana, seja para lazer, seja para uso doméstico ali, cotidiano na sua casa, né? Então, e aí a gente tem o maior impacto do ruído de transportes, né? Não só pela intensidade, mas pelas características desse som, né? E uma maior dificuldade não só de medir, mas de avaliar e controlar o ruído de vizinhança, né? Porque ele tem muitas subjetividades envolvidas, né? Envolve uma criança, tá chorando, envolve Sim. Enfim. Então, isso se eu tiver num jantar, alguém aumentou muito o som e eu não tô conseguindo falar, é um desconforto, né? Então, aí quando aí uma obra começou aqui, tem uma obra aqui que tá aqui no meu prédio, no quarto andar. Eu peço todo dia a Deus para essa obra acabar logo, porque eu tenho uma menina de 1 ano de idade
A Maria Angélica não dorme, assim, ou ela, a soneca dela, que seria de 2 horas, vai para 30 minutos. Só por causa, só não, Uhum. né? Para ela ainda mais, deve ser um super som. Mas eu posso considerar, eu assim, Sim. que moro aqui ao lado do eixo, que realmente pega, eu já fiquei estressada mesmo, de falar, pelo amor de Deus, quando que eu vou mudar daqui? E, na verdade, o que mais me incomoda é de madrugada, e não é só os carros. Óbvio que você tem um ou outro carro sem noção, que ou aumenta o som de uma forma desproporcional, ou o carro extremamente barulhento, mas também durante a madrugada é quando eles limpam as ruas. E aquela máquina faz um barulho horrível. E também de madrugada eles pegam o container do comércio. Então eu já acordei, eu tenho um sono mais leve com o container levantando, pá, que caiu os lixos, voltou. Isso quando o container não cai no meio do caminho, aí você ainda faz assim. Então eu Uhum. posso falar que eu vivo um pouco de poluição sonora. Com certeza. Você vive por conta do trânsito, né? Que vai ser uma coisa constante, cotidiana, e por conta desse ruído que também é algo constante, né, na sua vida. Então, isso já gera um impacto na sua saúde, com certeza, né? E assim, às vezes os sons não são muito altos, mas o sono, nosso limiar de sono, ele é muito baixo. A gente bastam 30 dBs para despertar o nosso sono, né? O recomendado seria que o nosso quarto do lado de dentro, desculpa, tivesse 30 decibéis, que é um nível bem baixo. Pra você ter uma ideia, eu conversei uma vez com um médico que trabalhava com sono, né? E ele comentou que para fazer uma avaliação da qualidade do sono, ele usa uma batida de uma colher na mesa para fazer com que a pessoa mude o estágio de sono. E aí ela sai de um sono mais profundo para um sono mais leve, né? Então é um som muito baixo que gera essa interferência. E aí o que, que acontece? Quando a gente tem um sono superficial, a gente não tem a mesma renovação das nossas células, das nossas funções, né? Tanto é que quando a gente não dorme direito, a gente fica desatento, a gente fica estressado, né? Então, o nosso corpo ele é diretamente afetado por uma noite. Imagine ao longo dos meses e dos anos, né? Esse impacto, a gente tem assim, estudos que mostram que uma pessoa que dorme mal, ela vai, com 30, 35 anos, ela vai ter a saúde, a qualidade de sono de um idoso. O que, que quer dizer isso? O idoso, ele não precisa, ele não entra em sono profundo, por isso que o idoso acorda muito rápido, né? Porque ele já não precisa renovar tanto as células, né? Já está em processo de se despedir. E aí não entra em sono profundo, mas a pessoa, né, que ainda quer ter uma longevidade, precisa dessa renovação. E aí, se ela não consegue entrar no sono profundo, isso não vai acontecer, né? E aí isso vai a história de perder os anos de vida, né? Então, quantos anos a menos de vida, né, as pessoas que estão expostas a esses ruídos cotidianamente já não perderam, Isso né? aí impacta diretamente na longevidade da população, né? Eu Isso. até vou agora, eu vou para um local mais afastado. Eu quero começar a fazer umas gravações. O Gabriel até entrou aqui, que cuida da nossa produção. Eu falei, Gabriel, eu quero começar, eu não sei, ainda quero começar a contar como é que tem sido essa diferença da Helena na cidade. Tudo tem prós e contras, né? E eu indo para um lugar totalmente afastado da cidade. Eu realmente acho que o meu sono vai melhorar muito. Eu realmente tem dia que eu acordo cansada. Falo, nossa, a gente dormiu e não descansou. Tem tudo isso, né? Sim, E aí sim. vamos ver, vou contar aí, quem sabe até com a ajuda da Ludmilla, para explicar esses efeitos. E Ludmilla, quem mora assim, tudo bem, Helena, não é uma opção para mim ir para longe, né? Morar, sei lá no Jardim Botânico, no Lago Sul. Preciso morar no centro da cidade. O que que a pessoa pode fazer para reduzir esse impacto da poluição sonora que a cidade gera como um todo? Então, eu sempre gosto assim de puxar a raiz dos problemas, né? Então, quando a gente fala do fenômeno acústico, a gente está falando de fenômeno de comunicação, né?
E aí a gente tem aquela historinha de que a gente tem a fonte e o meio receptor. Então, para eu diminuir a incomodidade e a poluição, né? Então, dependendo da situação, pode ser um ou outro, ou os dois, né? Eu preciso pensar nas três situações. Na fonte, né? Então, quais são as fontes de ruído próximas, né? Se eu tiver a opção de escolher onde eu vou morar, né? Eu posso analisar quais são as fontes de ruído, qual é o nível de incomodidade dessa fonte, que tem a ver não só com a intensidade dela, mas com a questão do gosto, né? Porque se incômodo é subjetivo, se é um tipo de som que eu não gosto e eu vou morar perto dele, eu já sei que eu vou viver estressada com ele, né? Então, a questão do tipo de fonte que tem próxima, né? Porque a gente vai normalmente ter fontes sonoras, mas essas fontes, elas têm características diferentes, então eu preciso entender quais são as que me incomodam mais, né? O meio, aí quando a gente fala no meio, a gente está falando tanto da questão da malha urbana, se eu tenho mais prédios no meio do caminho, eu tenho mais barreira para o som, né? Então, Brasília tem esse problema, especialmente plano piloto, em que eu tenho pilotis, né? Tudo livre, maravilhoso para a circulação dos pedestres, mas para o som também é maravilhoso, né? Ele se propaga muito fácil, né? Então, a característica da malha é importante. A questão da paisagem sonora, né? Então, se eu vivo num ambiente que é mais tranquilo, os ruídos podem me incomodar mais, né? Do que se um local já tem um ambiente sonoro mais agitado e aí os outros sons vão se mascarando, né? Então, essa questão do ambiente, do meio, e você, que é o receptor, né? E aí entender quais são as atividades que eu desenvolvo, o horário que eu desenvolvo, se é compatível com aquela fonte. Então, se eu trabalho à noite e eu moro num lugar que é perto de bares, né, de atividade noturna, eu vou ter problema para estudar, né? Então, eu preciso buscar um lugar que seja compatível com as minhas atividades e com a minha sensibilidade acústica, né? Porque tem pessoas que são mais sensíveis e mesmo com muito pouco ruído vão se incomodar. E aí elas precisam estar mais distantes dessas fontes, né? Porque elas vão se incomodar mais. Agora, é importante sempre a gente lembrar que, apesar da gente acostumar, a gente vai ser afetado pelo ruído de qualquer forma. O ruído não tem como ser impedido, né? A não ser que você use proteção auricular. Mas para usar a proteção auricular, você deixa de se comunicar, né? A gente tem, por exemplo, a questão dos garçons, que é um tipo de trabalhador que é muito difícil. Garçom, atendentes, né? Que vivem, trabalham em ambientes ruidosos, mas precisam se comunicar. Eles não podem usar uma proteção auricular que, por exemplo, um DJ pode usar, né? Então, eles são muito afetados. Se você for num bar, assim, que for atendido por uma pessoa mais idosa, você vai ver que ela não escuta direito mais, porque já perdeu a audição, né? Por mais que ela esteja acostumada, mas ela perdeu a audição, né? Porque a exposição está acontecendo. Então, o cuidado a gente tem que ter de qualquer jeito, porque o nosso ouvido vai ser afetado, né? Conscientemente ou não, né? Tá vibrando ali a nossa membrana tipânica, né? E aí a gente vai ter alguma coisa sendo afetada, né? Mesmo que, às vezes, com menor intensidade, mas se isso acontece ao longo de muito tempo, de meses e anos, né? O impacto vai ser bem significativo. Então, é isso, assim, né? Em linhas gerais, eu acho que seriam, né, pensar sempre, assim, na fonte, as características dessa fonte, do meio e do receptor, que no caso, né, somos nós aí nas nossas atividades. Sim, com certeza. E contar com bom senso, né, de todos, assim. Porque fica sempre aquela briga, né? Ai, Brasília é uma cidade tombada, mas não precisa ser silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, vai morar numa quadra que tem um bar do lado e vai colocar seu filho para dormir. Ver como que vai ser legal. Sim. Às vezes não vai ser tão legal. Então, realmente, eu acho que vale a pena a gente refletir. É isso que a gente está buscando aqui, né? Com essa live, onde a Ludmilla deu uma aula para a gente aqui sobre poluição sonora. E aí a gente refletir, né? Porque o processo de consciência começa por nós que vivemos na cidade. Então, se a gente realmente não entender e não for também ativa na nossa sociedade aqui, né? A gente vai continuar dessa forma.
Mas até que Brasília, assim, Brasília tá melhor do que diversos outros estados, né? Pelo menos eu falo um pouco isso com a Cândida, ela comenta. Sim, até o que eu falar assim, né? A gente tem uma qualidade acústica, né? Uma paisagem sonora que ela é muito diferenciada para uma grande metrópole como é Brasília, né? E isso é um patrimônio, isso faz parte do nosso patrimônio, né? Então a gente precisa preservar essa qualidade, né, de vida, essa qualidade sonora. Então, assim, a gente tem, enquanto, vamos dizer, moradora da cidade, existem questões que eu consigo pensar, eu vou decidir onde eu vou morar e tal. Mas tem coisas que ultrapassam a minha capacidade de escolha, né? Então, a gente precisa também de uma consciência, né, dos empreendedores, das pessoas que promovem atividades ruidosas. E aí a gente está falando, né? A gente pensa só logo nos bares, nos shows, etc. Não, a gente está falando do poder público, né? Que é o responsável, por exemplo, pelo ruído de tráfego, de controlar esse ruído de tráfego, né? Então, de fazer a gestão de uma coleta de lixo que não seja, né, que não atrapalhe o sono das pessoas, né? Então essa consciência é uma consciência que precisa estar presente em toda a sociedade, né? Para que as pessoas realmente entendam o impacto que isso tem, que não é... Tem chatura? Tem, mas muitas vezes não é só chatura, né? É realmente um impacto na saúde. E não ter essa consciência faz com que a gente minimize o problema, né? E a gente já está aí passando de 50 anos em que a poluição sonora ganhou corpo no mundo. E a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem vários países, né? Na Europa, por exemplo, os mapas de ruído são obrigatórios para cidades acima de tantos habitantes, para que as pessoas não só saibam ao ruído que elas estão expostas, mas que o poder público atue. Então, não é só fazer um mapa e mostrar como tá. É mostrar estratégias para a redução desse ruído, né? E a gente ainda está engatinhando nisso, né? Então, é algo que realmente precisa de uma conscientização ampla, né? Mas a gente acredita que é possível. Lei, né, Ludmila? Projeto de lei para aumentar, né? Pois é. Na verdade, assim, isso acontece muito. É raro, mas acontece muito. Não só aqui, mas em outras cidades. Mas, assim, como a gente tem uma legislação federal e essa legislação estabelece os limites, mesmo que a alteração aconteça, o Ministério Público tem todo o embasamento já para cair, né? Só que até que isso acontece, aí tem toda uma exposição. Aí o que vai acontecer, né? As pessoas acham, então vai aumentar o ruído, vai acabar o conflito. Não, piora. Porque as pessoas vão elevar o nível sonoro, o incômodo aumenta, e quando a gente fala de poluição sonora, ok, tem uma medição e vai conferir com o que tem na lei. Mas quando a gente fala de perturbação do sossego, não tem limite. Perturbou o sossego, independente do nível sonoro, vai chamar a polícia, vai entrar com ação judicial, e aí a gente começa a entrar com um monte de instrumentos extra legais, assim, que além de sobrecarregar, né, o poder judiciário, vamos dizer assim, cria um monte de conflito comunitário maior ainda do que tem hoje, né? Então, esse mito aí de que elevar os níveis sonoros vai diminuir o conflito é o contrário. Tende a aumentar os conflitos, né? Então, é algo que a gente tem desde a última tentativa, né? Que já teve um projeto de lei anterior nessa tentativa de fazer a alteração dos níveis sonoros. E aí, de tanta luta aí, né? Que eles não conseguiram ir para frente, ele caiu. Agora surgiu um novo, e aí a gente está aí atento novamente para acompanhar e realmente evitar, porque isso não vai, como eu estou falando, não vai resolver nenhum problema e, pelo contrário, vai causar outros. Quem é da área de incorporação está com receio também, porque a gente tem uma norma de desempenho a ser seguida. E ninguém está pegando mais leve com a gente com a norma de desempenho. Né? Exato. E a norma de desempenho justamente coloca que o isolamento da fachada é proporcional ao ruído do local. Se o local se tornar mais ruidoso, a fachada automaticamente vai ter que ter um isolamento acústico maior. Janelas com melhor desempenho e o empreendimento com certeza vai ter um custo muito mais elevado, né? Então, com certeza, o pessoal, né,
das construtoras deve cair atento também, de cabelo em pé, né? Pois é. Então, assim, por isso que eu falo, acho que conhecimento nunca é demais, porque às vezes um projeto de lei que parece ser super bacana, na verdade, às vezes, vamos pensar se ele é super bacana mesmo, né? Vamos refletir, com certeza. Ludmila, estamos indo agora para a parte final. Eu queria que você desse consideração final sobre o tema, sobre poluição sonora. A live vai ficar gravada, também vai para o canal do YouTube. E aí eu queria que você desse suas considerações finais e agradecer a aula que você deu hoje. Então, só agradecer mesmo, né? Colocar assim que a gente é sempre na defesa de que todo mundo tenha direito ao que quiser, né? Mas que para esses direitos acontecerem, a gente tem que sempre lembrar daquela história que o limite de um começa quando termina o do outro, né? Ou termina o de um quando começa o do outro. Então, para que a gente consiga conviver e ter as nossas atividades acontecendo simultaneamente, a gente tem que ter alguns cuidados, né? E o nosso papel aí como arquiteto e urbanista é fundamental nisso, porque muitas vezes a questão é resolvida muito simplesmente só distanciando uma fonte intensa de um receptor sensível, né? A gente não precisa, às vezes, de grandes isolamentos acústicos, né? Para resolver essa questão. Então, né, a gente realmente se empenhar, assim, ter esse olhar mais cuidadoso em relação à acústica, que é motivo de muitos conflitos, né, assim, sociais, e que pode ser o contrário, né? Pode ser o local, o espaço, a área que vai facilitar essas atividades de coexistirem de forma mais harmônica, né? Então, a gente, como pesquisadora, como professora aí da área de acústica, a gente acredita muito e defende, né, que a acústica realmente seja cada vez mais levada em consideração para que a gente tenha cidades mais diversas, mais né, vivas, mas ao mesmo tempo mais saudáveis, né, mais, com qualidade de vida. Não, e agradecer você por fazer essa pesquisa pela gente, por ter esse interesse, né? Que é uma coisa que favorece a toda a sociedade, né? E comentar. Nossa, me fugiu agora, mas era um comentário super importante. Ah, lembrei, um recado. Uma coisa que eu fiz uma vez, Edmila, foi minha primeira reforma que eu fiz no meu apartamento, que era lá na 704. E aí eu tinha acabado de vir num evento do GBC. Então eles colocaram várias poluições, etc., e comentaram sobre a questão do impacto acústico, né, que acaba dando de uma obra, de uma reforma. E aí eu tinha recém saído do evento, aí eu falei, eu vou enviar uma cartinha para os meus vizinhos. Então eu enviei para os vizinhos de baixo, já era o último, né, e para os meus vizinhos ao lado. Todo mundo super tranquilo, dei meu telefone para caso tivesse qualquer questão. E disso eu ainda ganhei um amigo. E virou um dos meus melhores amigos nessa questão, né, da gente se comunicar com a vizinhança. Então, só dar essa dica, né? Quem for fazer reforma, é sempre bom conversar com seus vizinhos, né? Falar quando vai acabar aquilo ali, a gente saber quando vai terminar o sofrimento da obra também é gostoso. E óbvio que a gente, né, os construtores também terem esse zelo. Sim, isso. Fundamental. Comunicação, né, o diálogo, o respeito fazem toda a diferença. Com certeza. Então, joia, Ludmila, um beijo grande. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. E é isso. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, beijo.